Olá, graça e paz a todos, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o Aparecido Lima e estou aqui com um propósito de, juntamente com você, podermos aprender um pouco mais da Palavra do Senhor que está contida nesta revista, na revista da CPAD, das Assembleias de Deus, das lições bíblicas dominical. E nós estamos aqui hoje no intuito de colaborar com os amados irmãos num pequeno estudo que eu quero ministrar nesse momento a respeito da natureza, da sexualidade humana, né? Da sexualidade humana. E falar sobre sexualidade humana é um problema sério nos dias atuais, porque há muita divergência, há muita controvérsia, há uma esmagadora influência de Satanás neste mundo. Então vamos abordar alguns temas de alta relevância. Eu gostaria que você participasse comigo, ficasse aí até o fim, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Vamos lá? Eu tenho certeza que você já se perguntou em algum momento da sua vida as questões da natureza sexual do homem, mulher, macho e fêmea. E para nós podermos aprender um pouco mais da palavra, antes de entrarmos em assuntos que podem trazer polêmica, eu gostaria de estar trabalhando primeiramente nas questões do projeto inicial de Deus. Você já parou para pensar qual foi e qual é o projeto inicial do nosso Deus? Eu gostaria de estar dizendo para você que o projeto de Deus sempre foi ter o homem ao seu lado. Este é o propósito eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, a palavra de Deus diz que Ele já nos conhecia, que o Senhor já nos conheceu antes da fundação do mundo. Muitos pensam que o projeto de Deus foi falido, foi falho com o pecado do homem. E é muito pelo contrário. Mesmo o homem pecando, ele continuou com o seu projeto. E o seu projeto inicial é ter uma grande multidão de filhos à sua imagem e semelhança. Eu falei um pouco a respeito da imagem e semelhança no outro vídeo. Vou deixar aí na descrição do vídeo e você pode conferir depois que você terminar de assistir esse vídeo. Se você não estiver entendendo, deixe nos seus comentários, comente aí que eu estarei aqui à disposição para tentar responder na medida do possível, ok? E para começarmos a falar deste assunto, eu gostaria de estar lendo com os amados. Pegue sua Bíblia, acompanhe com a sua revista. Eu não vou abordar o tema exatamente como está na revista, ok? A revista ela já está detalhada, bem esmiuçadinha. Eu acredito que você já está estudando ela durante a semana. Então, todo o assunto que eu vou tratar aqui, você vai conseguir identificar na revista e com muito mais clareza, ok? Então eu gostaria de começar este assunto lendo aqui com os irmãos, com você que está aí me ouvindo nesse momento, em Gênesis 1:28, que diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Eu gostaria de abordar aqui primeiramente bem no início, que diz assim: Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Eis aqui o projeto inicial de Deus. Então, Deus cria o homem e cria a mulher. Então, nós vamos ver aqui, antes de falar de qualquer outra coisa, a respeito como é essa questão da natureza sexual do homem e da mulher, qual é o propósito, quais são os benefícios que o ser humano tem quando observa essas coisas. E antes eu gostaria de falar apenas de como que era o projeto no Éden, como que Deus preparou tudo no Éden. Então vamos lá, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Logicamente que nós temos que observar que Deus criou apenas dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. E tudo que envolve a natureza, a natureza que eu digo em relação aos animais, também é macho e fêmea. São ambos, tanto o homem que somos nós, como os animais, né, os animais irracionais, eles também são constituídos de macho e fêmea. E isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27,
e está dizendo ali o que foi que Deus fez. Deus criou macho e fêmea, Deus criou os animais. Então, não existe terceiro sexo, ok? É apenas macho e fêmea, homem e mulher, e é nesse quesito que está todo o projeto de Deus, e nós vamos destrinchar um pouco mais agora. Eu vou pegar alguns pontos que está na revista, que já vai ficar mais fácil para você poder entender, e no dia da aula, eu creio que nesse dia que eu estou gravando ainda a aula não aconteceu nas igrejas, então eu acredito que vai ser de grande utilidade para você algumas coisas que eu vou abordar aqui, ok? Então o primeiro ponto que eu vou abordar tem a ver com a procriação. Vou virar aqui a página, procriação, união conjugal ou unidade familiar e a glória de Deus. Tem 3 subpontos no primeiro tópico, no segundo tópico. Então vamos lá. A procriação, ela tem a ver com um mandamento, é uma ordem. Deus disse: ide, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, né? Então é um mandamento, é uma ordem. Então Deus criou o homem para multiplicar. O homem precisa multiplicar, procriar e gerar muitos outros seres humanos. Logicamente que neste processo de multiplicação, de procriação, há um projeto inicial que envolve tanto a criação quanto a este mandamento, esta ordem. Tudo que visa, né, tudo aquilo que Deus visa nesse momento, quando diz a eles: ide, multiplicar, ide, sede fecundo, é que era a instituição da família. E olha o que está dizendo aqui em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A questão da unidade familiar tem a ver com a união entre o homem e a mulher. Logicamente, já estamos compreendendo que não tem como, não cabe outro mecanismo, uma outra espécie sexual que possa se agrupar e fazer parte deste propósito. O propósito de Deus visa a unidade da família, que é composta primariamente por homem, né, o macho e a fêmea, e aí vem a procriação, ok? Então não há como haver, além desses 2 mecanismos que o Senhor fez para poder o homem se multiplicar. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e serão uma só carne. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Então, o que significa essa união e unir-se-á e serão uma só carne? O sentido da palavra de se unir e ser uma só carne tem a ver com aquilo que se une e não se desfaz. Deus criou o homem para se unir à sua mulher e ter filhos, gerar filhos e não se separarem mais. Quando nós falamos de união, de ser uma só carne, nós estamos falando de ter algo em comum. Ser um significa ter algo em comum, ser participante das mesmas coisas, viver da mesma maneira, o mesmo projeto, o mesmo ideal. E logicamente que não poderíamos deixar de lado as relações sexuais. O sexo é o que une um casal de maneira mais profunda, de maneira mais íntima. É o que mostra o verdadeiro afeto, carinho, o significado, o propósito, enfim. O ato sexual é o ápice do casamento. Então, por essa razão, há muito tabu também, né, em relação a isso, porque com o pecado, a questão do sexo, a questão do sexo ficou totalmente deturpada, totalmente fora de sentido. Logicamente que nós estamos falando de sexo e que não é como se vê hoje. O sexo está totalmente banalizado, a família banalizada, mas nós estamos falando do sexo no matrimônio, do sexo dentro do casamento, principalmente do casamento cristão.
o ápice do casamento é a vida conjugal a dois, ali mantendo suas relações sexuais ativas. Relação sexual, essa palavra relação, ela deriva de uma outra palavra chamada relar, né? Então, relar vem relação, contato, intimidade, proximidade. Então, é um sentido muito mais profundo. E também na palavra de Deus tem outras palavras que foram ditas, do próprio Adão, né? Que a palavra diz que Adão conheceu a Eva. Temos a Isaac, que amou a Rebeca. Tem Jacó, e tem outros também, tem vários. Tem coabitou, deitou, conheceu, amou, e tem até tomou, né? Tomou para si. Então, são palavras que vêm dando o mesmo sentido para a relação sexual. E falando em projeto de Deus, nós vamos relembrar que o projeto de Deus foi sempre a unidade, que o homem fosse um e não se separasse de sua esposa. É isso que Jesus fala lá em Mateus 19. Vamos ver? E diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui já estava também as questões de divórcio, né? Se era lícito ou não. Então Jesus está dizendo ali que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, não separe o homem, esse é o projeto inicial. Porém, com o casamento, logo que o pecado entra em cena, as distorções, elas apareceram. E vamos ver quais foram essas distorções que acompanham desde o pecado até os dias atuais, aí vai acompanhar até enquanto Jesus não voltar, as questões das distorções e o que significa essas distorções e os prejuízos que acarretam para toda a humanidade. As distorções da sexualidade, o autor da revista ele abordou muito sabiamente, uma unção aí dada por Deus, 4 pontos. Eu quero destacar desses 4 pontos, eu quero dividi-los, né, em 2 grupos de 2, que eu quero explicar algumas coisas para os irmãos. Fornicação significa que 2 pessoas se uniram fora do casamento, antes do casamento acontecer. Então, quando o casamento ainda não aconteceu, isso chama-se fornicação. É você quebrar uma aliança da qual ainda nem tomou posse. Okay? E aí tem o adultério. O adultério já é quando 2 indivíduos se juntam, né, sendo que um é casado ou casada e sai do casamento para manter relações ilícitas, ou seja, fora do casamento. Então, a fornicação é aquilo que acontece antes. Tá lá o noivo, o namorado, se dizendo casar, que querem casar, porém não esperam o tempo certo e praticam atos ilícitos também. Porque quando a pessoa se deita com a outra antes do casamento, está aberta a margem para todo tipo de pecado. O primeiro é que a pessoa pode decidir abandonar, não querer mais, desistir. Por quê? Porque ainda não há uma verdadeira a proximidade e um verdadeiro objetivo de união. Porque neste caso fica, ao invés do casamento ser a base, o que é a base é o sexo. E o casamento, a base não é o sexo. A base do casamento é ser um. O sexo é aquilo que é a cereja do bolo, aquilo ali é o que vai dar um up, né, no relacionamento a 2. E quando as pessoas não compreendem isso, acha que Deus está exigindo demais, proibindo as pessoas de terem relações antes do casamento.
E também tem o adultério. O adultério é, no entanto, eu vejo assim como algo muito mais grave. Muito mais grave. Porque no primeiro caso, embora esteja errado, mas ali ainda não aconteceu o casamento em si. Então as pessoas desistem, não quer mais e cada um vai para o seu lado. É pecado do mesmo jeito. Porém, né, geralmente a fornicação ela acontece porque as pessoas geralmente não estão tão preocupadas com o casamento em si, mas estão preocupadas muito mais com o seu prazer momentâneo. Agora, o casamento, a pessoa no casamento já é algo mais sério. É algo que vai trazer consequências definitivas para muito tempo. Porque se há um adultério e a família tem filhos, já vão se separar quando não há volta e fica o prejuízo estabelecido. Não tem como voltar atrás, não tem como consertar. O filho, filha vai ser criado separado do pai ou da mãe. Entendeu? Então, dentro do lar, quando há esse rompimento, aí fica pior, porque a tragédia ela é muito maior. E o adultério, ele atinge o indivíduo muito mais profundo do que antes do casamento. Porque antes do casamento, por mais que um ou outro lado sinta-se traído, né, ou ambos não querem mesmo casar-se, optam por não querer casar, o casamento já estabelecido, já selado, fica muito pior. Porque quando a pessoa casa e descobre que foi traído, é muito dolorido, é algo que não tem como se explicar. Por essa razão, Jesus mesmo diz que o divórcio ele acontece pela dureza do coração do homem. E quando está falando do homem aqui, não é só o homem do sexo masculino, não. É o homem ser humano. Por quê? Porque o pecado trouxe um egoísmo, trouxe a soberba, trouxe ali a querer descobrir coisas, a querer viver coisas novas. Abandonar faz parte de uma mente pecadora, de uma mente que está aprisionada no pecado. Então, o primeiro e o segundo, neste ponto que eu abordei, ele envolve as questões de casamento, ou antes ou durante o casamento. Porém, agora tem algo que está totalmente fora dos padrões de casamento, quer seja antes, quer seja depois. Os outros dois pontos são homossexualidade e ideologia de gênero. Essas duas são completamente oposta ao casamento. Quer antes ou quer depois. É totalmente oposta, porque esses dois pontos têm única e exclusivamente a função de tentar destruir a família. A homossexualidade e a ideologia de gênero, ela é um propósito de Satanás, o adversário do ser humano. Porém, o diabo, ele é o enganador, então isso é um atributo satânico, é de Satanás. Enganar. Então, onde foi que tudo começou? Tudo começa no Éden. E é bom você estar por dentro desses assuntos. Porque como que você vai explicar a questão de homossexualidade, ideologia de gênero? Uma coisa que eu gostaria de dizer para você: as pessoas em si, você deve amar. Então eu vejo que há uma ignorância muito grande quando vamos tratar desses assuntos. Por quê? Porque nós queremos provar a ferro e fogo que só são homem e mulher. E de fato são. O problema é como, principalmente nós que somos da Igreja de Cristo, do nosso Senhor, nós sempre queremos resolver as coisas na raça, na marra, e assim nós nunca conseguiremos alcançar certos objetivos. Qual deles? O objetivo de trazer uma pessoa que vive nessas condições
de homossexualidade, de retornar ao projeto de Deus. Porque o inimigo usa de várias artimanhas, fazendo com que a pessoa permaneça no seu próprio pecado, se tornando assim tanto escravo do pecado e escravo de Satanás. E isso tem a ver com o Éden. Foi lá no Éden que tudo começou. Falar do Éden, falar do jardim, falar do livro de Gênesis, é uma coisa que você tem que estar bem familiarizado, bem por dentro, porque você entendendo essas questões, você com certeza vai ter mais facilidade para entender as outras questões que envolvem o ser humano de uma maneira geral. Então, no Éden, lá no capítulo 3, está a narrativa da queda do homem. O homem, né, caiu, o homem foi destituído, foi separado, o homem não atingiu o propósito ali no Éden de ser tanto imagem como semelhança. Ali no Éden ele era apenas a imagem. Esse foi um tema uma questão que eu falei lá na lição passada. Eu vou deixar aí na descrição e você dá uma acompanhada lá, tá bom? Então, no Éden, eu, José Aparecido, eu vejo que no Éden tem tudo aquilo que você precisa como argumento, como base para desmascarar as obras do maligno. É exatamente ali. Porque foi ali que o homem quis ser igual a Deus. O próprio Satanás já quis ser igual a Deus. Tudo começou ali no Éden. Como que a gente pode explicar isso? A narrativa diz assim que Satanás, ali na figura de uma serpente, o diabo, ele usa de artimanha para enganar Eva, mostrando a ela que aquele fruto da árvore era muito boa e desejável para comer, e que eles poderiam comer, que não aconteceria nada. Aí entra, por esse motivo, o pecado entrou no mundo. E como às vezes a gente costuma dizer que Adão foi enganado, e tem tantas coisas que falam a respeito disso. Eu já ouvi até pessoas dizer que Adão comeu porque amava Eva e coisa e tal, e outros até dizem que o pecado foi o sexo, e também são coisas que não tem nada a ver, não são coisas infundadas, porque a questão da homossexualidade, ela dá origem ali, quando o homem, né, eu digo no homem, ser igual a Deus. Então, quando Adão come, ele comeu sabendo, ele não comeu enganado. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Adão comeu sabendo exatamente o que se tratava. Então, ele desejou também ser igual a Deus. E isso, em forma de pecado, passou à humanidade. E nós podemos ver que o homossexualismo não é uma questão de agora. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessas coisas. E se nós lermos lá nos primeiros capítulos de Romanos, nós vemos que a depravação virou um absurdo. Eu não vou dizer generalizou porque também é demais, mas que ficou algo muito fora do comum. Por quê? Porque o homem quer ser igual à mulher e quer viver como mulher. A mulher quer ser igual ao homem e quer viver como homem. E chega ao ponto de se unir, homem com homem, mulher com mulher. Só que não da maneira como Deus planejou. Então essa é uma ação, essa é uma influência maligna, ok? A homossexualidade é pecado, ela está totalmente fora do padrão de Deus. Como que a gente combate isso? Como que vamos combater isso? Não é apontando o dedo para a pessoa, não é querendo mostrar, não, querendo quebrar. Hoje é tudo na raça, né? Tudo a ferro e fogo. Então, como que você faz isso? Pregando a palavra de Deus, mostrando o caminho da salvação, mostrando que o projeto de Deus é bem melhor do que o projeto de Satanás.
O homem, né, nessas questões aqui de homossexualidade, ele precisa de libertação, ele precisa de novo nascimento. Então não adianta ficar degladiando, debatendo, provando de maneira científica ou coisa e tal, que não vai conseguir. E falando da ideologia de gênero, que é a banalização geral, né? Cada um decide, é livre escolha, cada um decide o que quer ser, e cada um faz o que bem achar que é o melhor. Lembra-se, o que te lembra isso? Não te lembra o Éden? O Éden também. Não tem problema não, pode comer, porque no dia que você comer, Deus sabe, vocês vão ser igual a ele. É a artimanha do inimigo. A influência maligna sempre esteve por trás de toda a ação pecaminosa. Sempre. Satanás não pega ninguém pelo braço e faz ele ser o que é. Não. Satanás utiliza daquilo que ele já conquistou no Éden. As coisas foram conquistadas no Éden. No Éden, Adão entregou a Satanás o domínio. E com o pecado, Satanás agora detém o poder de influência muito grande no mundo. E essa influência, esse domínio das potestades do inferno, do ar, né, das coisas tenebrosas, elas atuam. O que elas fazem? Elas pegam o camarada que já está com o pecado lá dentro e ele incita, né? Vai instigando, vai mostrando, vai alimentando essa pessoa com os desejos, que é agora os desejos da alma. O homem não tem mais a faculdade do espírito neste processo de pecado, enquanto no pecado não tem consciência, para ele tudo é normal, tudo faz parte, então vive no engano. Então eu vejo muitos aí debatendo, às vezes vão falar em lugares aí, pregar, dizer que não... Tudo bem, até tem seus significados, mas não é por meio do braço que nós vamos conseguir fazer com que as pessoas abandonem o pecado. Ou pessoas tem muitos cristãos, infelizmente, eu espero que esse não seja o seu caso, tem aversão de estar perto de pessoas homossexuais, porque acham que as pessoas vão estar de olho e vão estar associando ele a um homossexual. Muito pelo contrário. Você deve fazer o seguinte, você deve amar essas pessoas. Não estou dizendo andar junto, de fazer as coisas que fazem, mas se você tem algum amigo, tem um bom relacionamento de amizade, mantendo-se a porta aberta para que ele, mantendo-se a porta aberta para que ele possa entrar. E vem em você a diferença. Não é você que vai ser influenciado pelas coisas do maligno, mas é as coisas que o maligno tem tentado colocar, cegar, tentando não, na verdade cegou o entendimento dos incrédulos, mas a obra do Senhor Jesus ela é muito maior, ela está aí, ela existe, é para quebrar essas coisas. Então, fechando, os dois primeiros pontos tem a ver com o casamento, tanto antes quanto depois. Ambos querem se casar, ambos querem viver, só que o pecado ainda tem domínio sobre essas pessoas. A segunda é uma ação completa. Na primeira e na segunda tem ação de Satanás, tem influência também, mas é algo que já é uma tentativa de distorcer o que já está estabelecido. No lado de cá, da questão da homossexualidade e questões da ideologia de gênero, já é uma proclamação da independência do casamento. Eles querem se casar, porém, da maneira que bem entender, sem Deus. Deus nem pensar. Então, nós podemos falar de casamento profundo, casamento mesmo genuíno, é quando Jesus entra em cena. Bom, vamos tentar encerrar esse vídeo de uma maneira mais profunda, mais gostosa. E eu gostaria de falar para você que você vai ser grandemente edificado se ouvir até o final, se ouvir até o final o que eu tenho a dizer para você. O casamento em si, humano, ele é apenas uma sombra do casamento genuíno que Deus planejou. Tanto o casamento é apenas uma sombra, como também Adão
E Eva é apenas uma figura, é apenas uma sombra. Quando Deus cria o homem, tem um propósito. Quando Deus cria a mulher, tem um propósito. Por essa razão, o homem e a mulher, ele é um. Ambos são um quando se unem em casamento. E isso é glorioso. Então aqui temos revelações profundas. A primeira delas é que a igreja, ela é prefigurada pela mulher. E Adão é a figura, é aquele que prefigura o Cristo. Então, vamos ver aqui algumas semelhanças do casamento humano, né? Do casamento humano de Adão e Eva, das questões da família e do projeto de Deus, que tem a ver também com casamento, tem a ver com multiplicação, com procriação, com expansão. Então vamos lá, vamos ver aqui. Eu gostaria de ler com os amados lá em Efésios capítulo 5, versículo do 29 ao 32, que diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Glória a Deus. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. O grande mistério não é o homem e a mulher, humanamente falando. O grande mistério é o significado para Deus do homem e da mulher. Gente, eu espero que vocês estejam aí entendendo. Se você não entender do começo, volta lá um pouco e tenta me acompanhar nesse raciocínio. Então, Adão é uma figura, a mulher é uma figura, o casamento também é uma figura. Então, quando você aprender algumas coisas que eu vou te passar aqui, assim como eu também aprendi, eu estou aqui para poder passar para você. E você vai ver que as coisas, elas vão ficar bem mais claras. As coisas vão trazer uma realidade da qual você talvez ainda não experimentou. O próprio texto já está dizendo. Aqui em Efésios, o texto traz diretamente faz uma menção direta lá em Gênesis, no livro de Gênesis. Então já aponta diretamente lá nos eventos que aconteceram em Gênesis. Olha só, é muito importante que você esteja familiarizado com isso, porque disso também pode depender o sucesso da sua família, do seu casamento. Então, eu gostaria de começar mostrando, aqui na lição, na revista, tem a leitura diária. Leitura diária. Aqui. Os irmãos já estão acostumados, já estão bem familiarizados com isso. Você tem costume de ler? Tem costume de meditar? Se você não tem, bora lá, vamos meditar, gente, vamos participar. Quando você pegar a revista, vá para casa, medita nela, busque a revelação do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado e você vai poder transmitir isso na aula. E a aula com certeza não será a mesma se você participar, se você pesquisar, investir na sua própria vida, se aprimorando, se aprofundando na palavra do Senhor. Eu quero voltar aqui em onde eu estava falando, porque aqui aqui tem segunda, terça e quarta. Cada dia tem uma meditaçãozinha para fazermos. Aqui o autor desta revista, ele colocou assim: a solidão, a falta da mulher. O que ele quis dizer aqui? O homem estava se sentindo solitário, só, né? Havia uma solidão. E eu gostaria de dizer aqui, vamos voltar aqui para o texto, que eu quero fazer algumas referências em relação a Cristo e a igreja, que vai te surpreender. Eu sei que você já sabe de muitas coisas,
mas eu gostaria que você juntasse, né, uma coisa na outra e formasse aí um pensamento, ok? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. O que é interessante, que foi Deus que percebeu que não era bom que o homem ficasse só. E Deus faz algumas coisas para fazer com que Adão percebesse também que estava só. E Deus pede a Adão para dar nomes, olhar os animais e dar nome aos animais. Com isso, Deus também o leva a perceber que não havia algo semelhante para ele. Os animais estavam em pares, né? Tinha macho e fêmea, e ele não tinha. Deus fez isso por uma razão lógica, por uma razão profunda. Quando Deus permite que o homem seja criado e depois Eva, Deus tinha um objetivo nisso. E esse objetivo nós vamos perceber que tem muito a ver conosco como Igreja do Senhor e o próprio Cristo. Pega a sua Bíblia aí e vamos ver lá em Romanos capítulo 5, verso 14, que diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por isso que eu estou dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Que havia de vir? O nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo, Senhor, nosso Redentor. Glória a Deus. Então, aqui está uma passagem que deixa muito bem claro que Adão era uma figura do Cristo. Você pode até ter achado estranho, ou acha estranho, porque Deus criou o homem e depois cria a mulher. É que para Deus a mulher tem uma importância tremenda, uma importância muito grande. Por isso, a criação foi de uma maneira muito especial. Em outras palavras, a mulher, ela representa a noiva do Cordeiro. A mulher representa a igreja do nosso Senhor. Muitos, por muitas vezes, já se questionaram a questão do pecado. Se Deus ama, por que nós sofremos? Se Deus é amor, por que as coisas são assim? Por que o mundo é um caos? Nós estamos aprendendo que o mundo é um caos por causa do pecado. Por causa do pecado entrou a prostituição, entrou o adultério, por causa do pecado entrou o homossexualismo, essa tal de ideologia de gênero e outras coisas mais. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder ter uma ideia mais clara, mais profunda a respeito de Adão e Eva, nós queremos dizer que com o pecado parece que o projeto de Deus desandou. Parece que o projeto de Deus foi por água abaixo. Mas é muito pelo contrário. É agora que o projeto de Deus se revela no homem. Se revela por meio do amor e da misericórdia e da graça do Senhor. Nós estamos aqui não é à toa. Não somos fruto do acaso, como a própria lição já abordou. Falar que o homem, né, nossa estrutura humana, ela é a figura da igreja, né, é a figura de Eva, e Adão, né, o segundo, o último Adão, tem a ver com o verdadeiro propósito de Deus, que é fazer com que o homem se case com o Senhor, com Deus, é porque houve um dia que Deus, na pessoa de Cristo, se fez homem. E haverá um dia também que o próprio homem vai casar-se com o Senhor, com Deus. Isso é um mistério, isso é uma coisa profunda demais, isso é algo maravilhoso, que nós não temos como mencionar a profundidade desse mistério. E como mencionei lá atrás, foi o próprio Deus que viu que não era bom o homem estar só.
O próprio Deus, que não precisa de nada, que é autossuficiente, Ele mesmo desejou ter o homem para Ele. Que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele pega o homem e traz para Ele, para junto dele, para fazer dele uma grande nação, uma nação de vencedores, uma nação de filhos amados, queridos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Gente, isso é maravilhoso demais. Vamos lá. E ainda nessas questões de Adão não achar ninguém à altura, ela tem uma profundidade muito grande em relação ao plano de Deus. Deus cria primeiro o homem. E sabendo disso, Deus manda que Adão dê nomes aos animais. E quando Adão faz isso, ele percebe que estava só. Então, o que significa estar só? E ele vê que não tinha uma mulher à altura, uma mulher idônea. Então, vamos ver aqui o porquê que isso aconteceu. Isso porque Deus queria que Adão percebesse mesmo a ausência de alguém à altura. Idôneo quer dizer alguém à altura. Esse é o significado da palavra idôneo. Adão, né, se por um lado Adão aponta para o Senhor, que seria idôneo, por outro lado, a mesma coisa se aplica à mulher. Ela é idônea. Okay? Então, se a igreja é idônea, ela está apta para estar com o Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala, grande é esse mistério, porque no final de tudo seremos um com o Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Deus é tremendo naquilo que faz. A palavra dele é tão maravilhosa que você precisa, de fato, ter revelação da palavra. O homem foi criado à imagem de Cristo, à imagem de Deus. Porém, o próprio Deus se fez homem. O que é glorioso é que houve um dia em que Deus se fez homem, como está lá, conforme João capítulo 1, verso 14. E nós podemos ver isso lá em Gênesis, quando Deus faz com que Adão tenha um profundo sono. E neste profundo sono nasce a mulher, tirada da costela de Adão. É a mesma coisa de Cristo. Cristo, ele veio como homem, né? Só uma recapitulação, uma coisa que eu quero mencionar aqui. A questão do sono, o sono sempre tem a ver com morte, né? Quando Deus faz um sono cair sobre Abraão, Deus ali ia fazer uma aliança com ele, e Abraão não poderia fazer uma aliança, porque Abraão é um pecador. Então Deus faz uma aliança com Cristo, com o próprio Cristo. É a mesma figura que nós vemos quando o homem cai em profundo sono, e dali nasce, Deus tira a mulher, nasce Eva, Deus cria a mulher. Então, nesse processo, nós também já começamos a ver como é a ação do Todo-Poderoso nas nossas vidas. Estávamos mortos, né? E merecíamos a condenação. Então, Deus não quis matar Adão. Deus fez ele cair em um profundo sono, né? Deus não queria matar Adão no sentido do pecado, mas naquele momento era um símbolo do nascimento da igreja, do nascimento da noiva, em que Jesus precisaria morrer para poder dar vida à igreja. Aleluia, glória a Deus. Então a morte de Jesus, ela não é meramente, simplesmente para te livrar do inferno, para te livrar do pecado, para te perdoar. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui, no plano de salvação, é elevar o homem à posição de idôneo. Ou seja, a igreja, elevando a igreja no patamar de idôneo, ou seja, a altura. Louvado seja o Senhor. Então, quando o homem é simbolizado pela igreja, né?
se torna idônea, ela está apta ao casamento com o Senhor. É a noiva que está aguardando a vinda do Cordeiro. Eu sei que você pensa que você acredita que Jesus, né, que a igreja surgiu lá em Pentecostes, no evento ali de Pentecostes, mas a Bíblia narra que a igreja surgiu quando Cristo estava pendurado na cruz. Lembra do episódio que Jesus é furado na sua lateral, na sua costela, e ali sai água e sangue? Ali, meu amado, prefigura o sangue que foi derramado por todos e a água purificadora que nos regenera, que nos torna idôneos. Aleluia, glória a Deus. Ok, amados? É muita coisa para poder falar em pouco tempo e eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu gostaria mesmo de falar um pouco mais sobre esse assunto, mas para não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Colabore aí com o canal, se inscreva, deixa seu like aí se possível. Se tiver alguma coisa que você não concorde, tá liberada aí, pode comentar aí aí embaixo aí nos comentários. Fique à vontade. Nós estamos aqui simplesmente para servir o Senhor. Aqui não tem quem sabe mais. Nós estamos aqui para aprender, assim como eu aprendo todos os dias com alguém, e eu também me coloco à disposição para poder transmitir aquilo que eu aprendo. Ok? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fui!